Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do PodSys, nosso podcast do direito sistêmico. E hoje eu estou aqui com uma pessoa, gente, vocês vão ver, realmente o mentor dos mentores, meu amigo Jonas Kaz. Gente, hoje vai ser assim para arrepiar. Nós vamos falar aqui sobre processo de mentoria. Para quem não conhece o Jonas, o Jonas trabalha com mentoria para terapeutas, para empresários. E, gente, ele é o meu mentor também. Então, vou falar isso aqui, porque realmente é o cara. E hoje nós estamos aqui para falar sobre mentoria, sobre processo de desenvolvimento. Vou falar sobre processo de desenvolvimento para advogados também. E o Jonas vai trazer muito da experiência dele como empreendedor, como empresário. E... Jonas, está com você. Fala um pouco aí da sua experiência. Estou muito feliz com a sua presença hoje aqui. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Todo mundo está assistindo a gente. Nosso objetivo aqui hoje é colocar dinheiro no seu bolso, literalmente. Adorei. Então, você que é constelador, advogado, está no processo, é empreendedor, acompanha a gente aí e depois dê seu feedback, né? Porque o nosso objetivo aqui é trazer uma intencionalidade, né? Que eu falo. Intenção com habilidade. Vamos ser bem intencional nesse podcast para apoiar a galera que tá nos assistindo. Tá. Jonas, você tem uma história assim, de sucesso, e a gente sabe muito, eu falo que é o mentor dos mentores, você divulga isso, mas conta pra gente como é que começou, porque eu vejo assim, as pessoas têm muito receio de empreender, principalmente na minha área, né, que é a advocacia. Então, acho que a gente pode começar por aí. Como é que foi a sua chave aí? Existem alguns momentos de chave na vida de todo mundo. E existe uma frase que eu caminho com ela que significa que o risco dignifica o sucesso. Ou seja, você só vai ter o sucesso equivalente aos riscos que você assume. Então, se você é uma pessoa que é passiva, com certeza você não vai ter sucesso. Se você é uma pessoa ativa que caminha para o sucesso, assume os riscos, automaticamente você tem o risco da vitória e o risco da derrota. Só que você nunca vai perder, porque ou você vence ou você aprende. Então não existe derrota numa curva de aprendizagem. E nós estamos aqui em vida, a gente recebeu a vida de um degrau. E a primeira coisa que a gente tem que entender, quando a gente chega em vida, por exemplo, assim, eu sou filho de imigrante. Então você que está assistindo ali em casa, por exemplo, você é filho de imigrante, de asiático, você é filho de índio, você é filho de africanos. Presta atenção como foi passada a vida para ti. Então, se ela foi passada de um africano, provavelmente foi escravo depois, e depois foi passado numa extrema pobreza para uma pobreza, aí você recebeu na classe média baixa. Eu, filho de imigrante, meus pais fugindo, meus avós, bisavós fugindo da guerra, receberam terras impróprias lá no Rio Grande do Sul, depois tentaram receber uma terra um pouco melhor, conquistar uma terra um pouco melhor já em Santa Catarina, Paraná, depois foram para o Mato Grosso, hoje eu tenho parte da minha família em Rondônia. E me entregaram a vida em outros degraus. Então, a partir do momento que tu entende que mesmo que tu for um indígena e tu recebeu uma vida em um degrau um pouquinho superior, porque o índio foi explorado, teve todo esse processo, e ele entregou a vida em qual momento? Entregou a vida em um degrau acima do que ele recebeu. Esse para mim assim, é o grande momento de chave da vida, quando tu começa a entender que tu recebeu a vida, mesmo que talvez não seja no degrau que tu almejava, mas foi muito melhor do que o degrau que os seus pais, seus bisavós receberam. Então, quando eu olho para a minha vida e eu percebo que eu sou um filho de imigrante, polonês, com alemão, eles saíram do Rio Grande do Sul, foram para o Paraná, arriscaram, nananana, eu olho e falo assim, eu sou um bosta. Eu sou um bosta comparado com os riscos que os meus pais, meus bisavós, meus antepassados assumiram. Então, no mínimo, se eu recebi a vida numa classe média, uma classe média baixa, eu ao menos tenho que repassar a vida num degrau acima da vida que eu recebi. E eu, para dignificar toda essa honra, toda essa energia, toda essa história, eu ao menos tenho que assumir riscos talvez do mesmo tamanho ou maiores, porque se eu recebi em melhor condição a vida, eu recebi com mais sabedoria, com mais alimento, com mais informação. E hoje a gente está aqui com o celular. Hoje está tudo aqui. Então, se tu não souber fazer um cálculo de padaria, que a gente vai conversar sobre daqui a pouco, se tu não souber olhar que a conta fecha, e se tu não entender que só existe uma maneira de você ser próspero, é empreendendo, mesmo na advocacia, mesmo pensando que tu é um prestador de serviço, mas com postura de empresário, tu não vai passar a vida num degrau acima do que tu recebeu. E eu acredito que essa é a nossa missão. Caraca.
Sensacional. Jonas, até vou fazer esse comentário, porque o Jonas está falando de empreendedorismo, e a gente fala de empreendedorismo na advocacia. E a gente percebe que muitos advogados, e nesse tomar a vida, a gente toma a vida também com muitas injustiças. E tem algo que eu falo para as pessoas, assim, direito e justiça está na vida de todo mundo. Todas as pessoas vão passar direito e justiça. E aí você vai me perguntar, mas Fabi, como assim direito e justiça está na vida de todo mundo? Porque é assim, quais são os nossos direitos? É o direito de ir e vir, é o direito de ser feliz, é o direito à vida, é o direito a muitas coisas, alimentação, subsistência, enfim. Esses são direitos que, inclusive, estão na Constituição. Só que o que acontece quando um desses direitos lhe é tomado? Você sente que aquilo é injusto. Uma rebeldia. Na rebeldia. E quando você toma a injustiça, o que você vai fazer? Você vai cobrar daquelas pessoas que cometeram a injustiça. Só que, às vezes, você não direciona isso para essas pessoas. Você vai direcionar para outras pessoas. Então, as injustiças que nós sofremos do nosso sistema familiar, lá atrás, a gente projeta nas pessoas que estão aqui hoje. Então, o que você falou da gente tomar a vida, quando a gente toma a vida, não é simplesmente aquilo que a gente recebe dos pais, né, que é o cuidado, o afeto, mas também são as dores e as dificuldades. Só que, se a gente vive só na dor, a gente não cresce, porque a gente fica preso no nosso sistema familiar. E eu falo, quantos advogados, quantos profissionais estão presos na dor e continuam presos através da dor dos seus clientes. Então, isso que você está trazendo é fantástico. E dor dos clientes e dor do histórico familiar, né? Do tipo, eu nasci pobre, então não nasci beneficiado. Então, tipo, ele não olha com honraria por ter recebido a vida na classe média baixa. Ele olha como um azar. Sim. E daí não tem força. Aí não tem fortaleza. E você está falando sobre leis. E isso é muito legal porque, assim, quando eu fiz faculdade de farmácia, então a minha primeira crença de escassez foi instalada ali. Meu pai olhou para mim e eu falei, pai, que faculdade que eu faço? E ele falou assim, Jonas, faz farmácia. Porque eu nunca vi um farmacêutico passar fome. Qual que é o drive mental, a informação que ele implantou no meu cérebro? Sobreviva. Porque talvez ele passou fome. Talvez ele correu o risco de passar fome. Então ele não queria que eu passasse fome. Eu fiz farmácia, saí da farmácia, fui trabalhar no hospital, não me inspirei. Aí eu vendi o meu carro e vendi minhas roupas e fui fazer trabalho voluntário na África. Então a primeira quebra de fluxo normal da minha família foi essa. Do tipo, vender tudo e ir para a África. Não, você tem que... Na minha família era, eu tenho que fazer faculdade, da faculdade eu tenho que casar. O próximo passo, ter um trabalho e depois casar. Uhum. Lá na África, foi meu maior pico de felicidade para o meu menor nível de dinheiro. Sim. Outra crença de escassez. Se entra dinheiro, sai a felicidade. Então a gente ressignificou isso e colocou outra informação. Quanto mais dinheiro eu fizer, mais pessoas eu vou ajudar. E ali já entra um senso de justiça de todos os profissionais da ajuda. Porque eles pensam que se cobrar, se tornam impuros. Porque algumas habilidades que eles têm... Eles acreditam que são dons, não são informações, não são estudos, não são... Eles acreditam que são dons e o dom você não pode cobrar para entregar. Então essa é a primeira informação. Daí na sequência, construindo isso, eu fui para a indústria farmacêutica porque eu entendi que ou eu fazia dinheiro para ajudar as pessoas ou eu precisaria ser ajudado. Então se você está pensando ali que prosperidade é impura ou o nível que você está já está bom... Eu acredito que você não está entendendo o tamanho da tua missão. Então, se o dinheiro, na minha opinião, tem que ficar na mão dos bons, tu tem que ser bem grande e tu tem que fazer bastante dinheiro para você governar sobre o dinheiro e sobre essas informações. E, na sequência, eu instalei uma frase que tem a ver com as leis. Essa frase ela é muito forte para falar aqui. Que é o seguinte. Se alguma lei foi escrita pelo homem, eu posso reescrevê-la. Então eu não devo obediência a todas as leis com exatidão. Eu devo respeito a ela até o momento que eu posso reescrever ela. Porque alguém tem que escrever as leis. E as novas leis serão escritas. E por que não por nós?
Olha, sensacional. Jonas, quando você fala das leis, que elas vão ser reescritas, é justamente o que a gente está falando hoje com o direito sistêmico. Porque a gente está falando de pessoas, e as leis, elas são escritas e são feitas para as pessoas, e a gente precisa acompanhar a evolução. E o que a gente percebe é que tem muitas pessoas que ainda estão focadas nas antigas leis, e eles esquecem que a gente está falando de pessoas, a gente está falando de servir. Na advocacia não é diferente, né? Então, até falando um pouco da minha experiência como advogada, então imagina, eu, advogada, gente, com todo aquele meu perfil assim de querer salvar o mundo, querer salvar meu sistema, eu era uma pessoa muito tímida, então imagina, hoje, imaginar até que eu estou aqui na frente das câmeras ou que eu estaria hoje fazendo palestra em OAB, nunca imaginei isso. Por quê? Eu acreditava que eu ia para a advocacia, eu ia trabalhar as leis e ali eu ia fazer a justiça. Até o momento que eu entendi que o que eu fazia não era justiça. Não estava equilibrado para as pessoas. Porque existe assim, qual que é a razão de um e qual que é a razão do outro. E aí, quando eu fui desenvolver o autoconhecimento, eu falei, eu quero levar isso para a área do direito. E naquela época, e aí vamos falar de correr riscos e isso é empreender, as pessoas falaram, imagina, você é louca, isso o advogado não quer saber disso. Exato. O advogado quer dinheiro. Eu falei, gente, mas isso vai trazer dinheiro para o advogado. E na época eu estava no escritório de advocacia, no escritório que eu tenho com meu esposo, né? Na época, que passou do meu sogro, então a gente também fala das lealdades aí, então que passou do meu sogro para ele, e eu trabalhava nesse escritório, que depois veio a ser nosso. Mas quando eu disse assim, olha, eu não quero mais fazer isso, eu quero ensinar outros advogados a fazer diferente. Ah, nossa, a minha família, os amigos... Gente, você é louca. A minha irmã falou assim, Fabi, eu vou te arrumar um emprego. Eu falei, mas quem disse que eu quero um emprego? E ela falava assim, não, você vai passar fome, você vai passar dificuldade. Então, tamanha era a crença do empreender. Só que dentro da minha família eu tenho os dois polos, né? Então, a minha mãe, que era muito assim, e o pai, que era muito assim. Então, meu pai sempre falava assim, minha filha, nunca trabalhe para ninguém. E isso foi uma coisa que na minha cabeça, tá até hoje. Tanto que, assim, eu trabalhei em empresas enquanto eu precisava pagar minha faculdade. Depois disso, eu não trabalhei. Estrategicamente, exatamente. Então, eu tenho essa frase na minha cabeça, não trabalho para ninguém. Então, eu sigo os passos dele. Já a minha irmã olha para um outro lado, porque ela quer ter a segurança. Então, foi engraçado, porque naquela época ela discutia comigo que eu ia passar dificuldade, que eu ia passar fome. E eu tinha muito esse ideal. Né? Mas ela discutia baseado no mapa de mundo dela. Exatamente, o mapa de mundo. Então, assim, até você falando desse correr riscos, o quanto que, às vezes, a gente precisa olhar para a nossa família e falar, eu vou fazer mesmo que vocês não queiram. E sobre correr risco, eu acho muito legal a gente fazer a pergunta, qual é o pior cenário? Então, em 2019 para 2020, eu... trabalhando na indústria farmacêutica, tinha trabalhado em 15 países, viajado por 35, um executivo de sucesso. Já tinham comprado meu passe para trabalhar em São Paulo. E eu olhei e falei assim... Eu olhei para os diretores da indústria farmacêutica e eu falei, é legal o cargo deles, mas eu não era diretor ainda. Eu falei, legal, mas e a vida deles? Eu quero? Eu falei, não quero a vida deles, porque eu não tinha bons exemplos de diretores que tinham boas liberdades com sua família. Era muita dedicação para a empresa. Sim. E não era equivalente ao salário, na minha opinião. E daí eu olhei para o meu salário e falei assim, cara, isso aí não me torna um patriarca, um provedor da família. Então eu pedi demissão. Ao pedir a demissão, eu olhei assim e falei assim, qual que é o pior cenário? E esse é o grande segredo do risco. Qual que é o pior cenário de pedir demissão? É eu tentar empreender, não der certo, e depois voltar a ser um executivo da indústria farmacêutica, porque o meu currículo ninguém apaga. Daí eu falei, cara, eu vou tentar ir pra riqueza e o meu pior risco é depois só voltar a ser CLT. Cara, que risco é esse? Isso não é risco. Aí eu olhava pro processo migratório, olhava pro meu pai que tinha fundado uma cidade, pra minha mãe que tinha feito um monte de coisa, e eu falava, cara, isso nem é risco perto do que eles faziam, do capinar que eles faziam. E nesse processo, eu pedi demissão. Naquele exato momento também meus pais falaram. Minha mãe falou assim, nossa, agora que eu pensei que você ia casar. Parecia que se eu pedisse demissão, eu não ia casar mais, sabe? E daí, era muito louco. Minha irmã falou assim, você sempre aprontando, você não sei o quê. Meus pais também não me apoiaram. Só que 9 meses depois,
Eu era microempreendedor individual. Eu tinha uma MEI. E eu fui no Allianz Parque, o Palestra Itália. Que não é Allianz Parque, é a Palestra Itália. Aqui o estádio do Palmeiras, o estádio mais moderno do Brasil. E lá tava o Joel J, Primo Rico, Pablo Marçal, Paulo Vieira, Elaine Orives. E eles falavam assim, você tem que querer estar aqui em cima do palco. E eu pegava meu celularzinho, olhava e falava assim, cara, mas eu tenho 4 mil seguidores, que dia na fila do pão eu vou subir? E daí eu tomei uma decisão naquele dia que eu ia alugar o estádio de futebol. Qual que era o pior cenário para alugar aquele estádio de futebol? Era eu não dar conta de pagar o boleto. Que na época era no meio da pandemia. Todo mundo tava segurando dinheiro. E eu cheguei pra diretora do Allianz Parque e falei, quanto custa pra alugar? Daí ela falou, o que você vai fazer? Eu lembro até hoje, eu tava com uma camiseta de girafa, uma calça de moletom e meu Honda Civic 2010, onde você colocava o cotovelo, tinha um buraco. E ela olhou, tipo, mano, o que você vai alugar esse estádio? E eu falei, não, vou alugar. Daí ela falou, qual data? Eu perguntei qual data tinha, eu escolhi a última, 35 dias. Eu fiz um cálculo, que eu chamo de conta de padaria, e eu criei uma viabilidade para aquilo. O pior cenário, eu criei 3 cenários. Melhor cenário, eu lotaria o estádio de futebol e lucraria com a portaria. Cenário mediano, não ia lotar, mas ia se pagar. E o pior cenário era, não ia lotar, não ia se pagar e eu ia ficar sem capital de giro. Eu ia ficar, tipo, zerado. No máximo, devendo alguma coisa no banco. Eu olhei para aquilo e eu falei, cara, o pior cenário é eu ficar, tipo, perder meu capital de giro, ficar devendo, sei lá, uns 50 mil no banco, mas ter alugado um estádio de futebol no meu nome. Eu olhei para aquilo e falei, isso é fazer história. Eu falei, isso é fazer história. E eu cheguei, assinei o contrato, lembro até hoje, era um contrato desse tamanho, eu não li, porque provavelmente estava escrito assim, você deve a alma. E foi muito louco. Quem tá assistindo Ideia do Direito, gente, faça esse vídeo chegar no quadro dos advogados do Allianz Parque. Porque eles alugaram para um microempreendedor individual. E sabe o que é mais louco? Juro, o contrato era desse tamanho assim. Sabe o que era mais louco? Que chegou num dia e lá tinha uma cláusula que eu tinha que levar um cheque calção. Mas como eu não li o contrato, eu não sabia que tinha que levar um cheque calção. E daí a diretora me ligando, cadê o cheque do direito lá do corpo jurídico? Cadê o cheque? O corpo jurídico tá me impressionando, não sei o quê. Cheguei eu lá com meu Honda assim, cheguei lá, estacionei. Daí eu falei, que cheque, louca? Dela tá aqui no contrato, tem que ter um cheque, você não vai. E o cheque, só o cheque calção era mais do que eu tinha no banco. Peguei e fui no banco. Eu tinha uma conta no Banco do Brasil. Cheguei no Banco do Brasil, pedi cheque. Gente, aí eu fui descobrir que microempreendedor individual não tem cheque. Não, gente. Aí eu olhei pra aquilo, falei, mano, o que eu faço? Não posso ter cheque. Fui lá no meu CPF. E quando eu montei minha MEI, eu não dei nome pra MEI. O contador colocou lá o nome da minha MEI, Jonas Kazmierzak. E eu peguei o cheque do meu CPF, Jonas Kazmierzak, e mandei pro jurídico e passou. Caramba. Não, tem que lançar um caramba. Não, os caras me chamam de louco. Eu falo louco é o Allianz Parque que alugou pra um MEI, mano. Pra um cara que tinha um Honda Civic pra dar de... Mas, Jonas, o risco era deles, não era meu. Se a gente não faz essas loucuras, eu acho que as coisas não acontecem, porque o que eu vejo, né, a minha área é muito fechada. Então, assim, tem advogados que ousam mais, mas a grande maioria está muito fechada numa caixinha. Eu só vou concluir para o povo saber. Das 3 opções, o que você acha que aconteceu? A gente lotou o Allianz Parque e deu lucro. O Allianz Parque empatou ou deu um prejuízo que eu estou devendo meu Honda Civic 2010 até hoje. Gente, conclusão. A gente foi o único entre todos os grandes a lotar e esgotar com 1 semana de antecedência. A portaria a gente pegou e doou para a África para honrar a frase de quanto mais dinheiro a gente fizer, mais pessoas a gente vai ajudar. E tem uma palestra que eu dei lá em cima que eu pegava o documento assim na mão e falava assim, vocês vão ter que respeitar a minha MEI. E isso foi muito emocionante. Para dar dentro do que você falou. E, gente, deixa nos comentários aqui o que você acha dessa história. E, mano, faz esse vídeo chegar lá no corpo jurídico do Allianz Parque, que eu quero... eu amo vocês, gente. Obrigado por aquele contrato. Eu juro, não tinha como ler aquilo. Não adianta, vai ler o contrato de um estádio. Tu não tem como barganhar, sabe? Falando juridicamente. Mas sobre o direito, eu acho muito legal isso. Porque, assim, vai dar um conflito essa fala.
Mas as pessoas falam assim, Jonas, eu não posso fazer isso na internet para divulgar minha mentoria porque eu sou advogado e a OAB não deixa. Ao meu ver, funciona o seguinte. A OAB tá aí para fiscalizar. Então deixa ela fiscalizar. É ela que te avisa quando tu passa. E no máximo que ela vai fazer, a primeira vez é notificar, não é? Sim. Então, cara, se tu não tem uma notificação da OAB ainda, quer dizer que tu nem arriscou o suficiente ainda. Pá, pelo amor de Deus, tem que ser tipo, sabe? Meta de vida da internet é ter um hater. Primeiro, ter um hater. Segundo, ter um reembolso. Porque quer dizer que você fez uma fala de venda tão forte que a pessoa comprou na emoção. Não que foi ruim. Que ela comprou na emoção. Ela falou, o que eu comprei? E a terceira é ser notificado pelo órgão competente da tua classe. Seja OAB, seja psicologia, seja fisioterapia. Todas essas ordens, meus alunos já ganharam notificação. Aí a gente fala assim, opa, por aqui não dá pra ir. Porque você não consegue saber, sem arriscar, tudo que pode e tudo que não pode. E a coisa que eu acho mais escassa do direito, e daí eu vou falar, e se doer pra ti, servir o chapéu. Manda. A coisa mais escassa de um advogado é que no lugar dele olhar pro outro que tá fazendo um bom marketing e ele modelar, ele é o primeiro a denunciar. Concordo. Cara, isso é uma pequenez. Isso, tipo assim, cara, isso aí é uma coisa de escassez. Você olha pro copo e você fala assim, cara, esse cara arriscou, ele foi até ali, não sei o quê. Cara, no máximo que vai acontecer, eu vou te falar do fundo do coração, ele vai receber uma notificação, ele vai pagar uma multa e vai continuar prosperando e tu vai ficar na mágoa que tu não tem coragem de arriscar como ele. Então, a partir de hoje, eu convido todo mundo que assiste, não importa a classe, parem de denunciar as pessoas que fazem marketing. Porque assim vocês vão provavelmente amolecer os órgãos fiscalizadores. Porque, cara, quem construiu a lei do órgão fiscalizador? Quem não faz marketing. Eu duvido que alguém que fiscaliza sabe fazer marketing. Ele escolheu o cargo para bater nos outros. E eu falo isso, gente, na maior treta do mundo, assim, ó. Todos sou eu contra eu sou o cara que mais levanta a mão para amolecer os órgãos fiscalizadores. Os órgãos fiscalizadores, eles estão lá para fiscalizar coisas muito mais importantes. Sim, promessas, claro, que daí se os caras, que nem na nutrição lá, que é aquelas promessas de emagrecimento rápido, não sei o quê. Porque, gente, as pessoas olham tanto para a própria profissão e tem tanto bandido fazendo um marketing muito mais safado. Entendeu? Aqueles nichos, né? Aquelas cápsulas que curam o câncer e ninguém tá... Mano, você que é advogado que denuncia o outro advogado, pega seu tempo e vai lá e denuncia aqueles caras que falam aquelas cápsulas lá que vão curar o câncer. Tipo, cara, tua missão vai ser muito mais nobre do que olhar pro coleguinha. Tipo, mano, deixa o coleguinha só tá errando, ele já paga a OAB já cuida dele. Entendeu? Vamos amolecer, gente. Vamos amolecer a OAB, vamos amolecer os órgãos de fiscalização. Sensacional. Eu falei que ia ser polêmico isso daqui. E realmente o Jonas está trazendo uma realidade que, assim, o que eu percebo da advocacia, a gente olha muito para a competição. Então, assim, para eu poder existir, o outro tem que morrer. Então, bem assim. É 200 milhões de brasileiros. Sim. Cara, pega 1 milhão tu, 1 milhão eu, e tamo tudo rico. Cara, os caras, eles pensam que eles moram lá em Itaipulândia, lá. Aquela cidade de 9 mil habitantes, que só tem um escritório de contabilidade contra outro, sabe? E daí assim, tem que dividir. E daí um sai daqui pra... mano, hoje com a internet, ó... Beijo, me liga. Beijo, me liga. As pessoas não sabem compartilhar, né, Jonas? Eu vejo que, assim... E a advocacia é um campo, assim, de muita guerra. Já é um campo de guerra. Nós conversamos na última vez e eu falei o seguinte... São 80 milhões de processos. Não... só ali já fiquei rico quando você falou aquele dia. Repete isso ali. Gente, são 80 milhões de processos ativos no Brasil. Exato. Se tem 2 pessoas, porque um contra o outro. Sim. Dá 2 advogados, né? 2 advogados. Dá 160 milhões. Sim. Mas eu vou trazer uma realidade maior. Porque, assim, são 2... Peraí. São 160 milhões de pessoas precisando de advogado. Se tu tá pobre, meu filho, vai constelar, pelo amor de Deus. E não só isso. O que a gente está falando é que, assim, são pessoas que estão em guerra. O nosso país está em guerra. Não foi isso que é lindo. É lindo isso. Então, o nosso país está em guerra. Porque se nós temos aí mais de 200 milhões de habitantes, mais da metade do país está brigando.
num processo judicial. E isso não tem solução. Aí você vê o seguinte, que os advogados, ao invés de olhar para a solução, eles olham para o conflito. E por que eles não fazem dinheiro? Porque não conseguem olhar para a solução. E aí eles pensam o seguinte, eu falo, advogado sabe fazer conta. Não sabe. Não sabe. Não sabe. Advogado não sabe fazer conta. Primeiro, que ele não sabe que um escritório é uma empresa. E aí ele pega um processo que ele vai atuar e aí ele cobra um valor do cliente, que seja aí, vou colocar aí 10 mil. Né? Cobrou ali 10 mil do cliente para dar entrada naquele processo. O processo demorou 10 anos. Faz a conta do prejuízo que você tem. Não paga a inflação. Não paga. E outra, você começa a sentir raiva do seu cliente. Por quê? Porque começa a desequilibrar a relação. E tu imagina o ranço que ele te envia durante 10 anos. Exatamente. Né? 10 anos ele falando mal de ti, porque o processo tomando um ano. Que não resolveu. E qual que é a solução? Processo rápido. Para ter um processo rápido, o advogado se tornar um facilitador de soluções. Só que para isso ele precisa desenvolver habilidades. De negociação. E é isso que a gente ensina hoje. Porque pensamento sistêmico, você entender o contexto das pessoas. E dá fluxo para a vida. Com certeza. Porque assim, se você, enquanto profissional, você entende de onde você veio, quais são as suas crenças, porque a gente falou aqui das crenças limitantes, do que impede o profissional de correr risco. Se o advogado consegue entender esse lugar, ele sabe o seu valor, ele consegue entender o contexto, ele consegue trazer solução. Porque aí ele vai olhar para o cliente dele e fala, opa, peraí, esse cliente está falando de uma realidade que eu não conheço, então deixa eu ir mais profundo para entender o que realmente esse cliente quer. A partir disso, eu consigo trazer uma solução. Por isso que eu falo assim, que o processo, hoje, eu formo facilitadores de solução. E o que o nosso país precisa para resolver conflito é de facilitadores de solução. Eu acho que é um pouco melhor que isso. Você forma facilitadores de solução ricos, né? Ah, com certeza. Porque os outros que ficam... Com certeza. E é muito sobre isso, né? É muito sobre deixar o dinheiro dentro de casa, o dinheiro circular entre os advogados. Então, existem várias maneiras das pessoas fazerem dinheiro. Até no processo de constelação, hoje, a gente se indica muito. Sim. A gente levanta a régua muito. E até sobre o cobrar, né? Eu nunca me esqueço do dia que eu fiz a minha primeira formação. E daí olharam para mim e perguntaram assim, Jonas, quanto que você vai cobrar no seu processo de constelação? Eu falei, R$1.000. E daí falaram assim, não, mas a prof cobra 800. Eu falei, ela que vai trabalhar o merecimento dela, o meu é R$1.000. E foi muito lindo, porque depois ela subiu para 2 e foi muito legal isso. E é sobre isso, é sobre, às vezes, esse processo de ir para o dinheiro, de olhar para o dinheiro, de se posicionar e dar acesso. Por exemplo, hoje, um advogado, ele tranquilamente tem 2 processos de mentoria. Ele tem um processo de mentoria onde ele pode ensinar outros advogados que estão a um degrau abaixo. Então, por exemplo, um recém-formado, ele pode dar uma mentoria para um recém-formado, uma mentoria em grupo sobre um recém-formado. Por exemplo, você tem uma mentoria para advogados. Entendeu? Então, hoje você mentora os advogados que não têm essa informação. E quanto que eles pagam por ter essa velocidade? Para não passar por isso. E a outra, né? A outra mentoria, que é a mentoria que a gente fala, que é o acesso ao advogado. Que são grupos de pessoas, CPFs daí, né? Que contratam um advogado para dar uma mentoria sobre aquele assunto. E, gente, isso é muito, muito, muito simples, porque a gente se posiciona como mentor dos mentores, porque eu sou a pessoa que simplesmente empacota o conhecimento e ensina você a vender esse conhecimento. Só que eu sou o maior consumidor de mentores do Brasil, provavelmente. Por quê? Eu não quero ler. Eu não quero estudar. Eu quero aprender sobre direito sistêmico. Eu contrato 1 hora da FAB e ela me dá o ouro puro. Você entendeu? Eu não preciso ler. E ela me dá com escrita, com teatro, com fala, com cafezinho, com tudo. Tu acha que eu vou comprar um livro sobre direito sistêmico para me demorar 25 horas para eu ler aquele livro, que ele fica andando de um lado para o outro? Aí eu tenho que fazer resumo daquele livro. Se é só pagar 1 hora da FAB que ela me resume o livro. E me entrega todos os fatos, não sei o quê. Aí depois ainda ela me dá um negócio que tem mais ouro ainda, que se chama WhatsApp. Não sei se você sabe, o WhatsApp, quando você manda uma mensagem, a pessoa responde. Entendeu? E depois que você contrata a mentoria de uma pessoa, ela vai querer te vender outra. Então ela vai te responder o WhatsApp. Então é por isso que eu sou um dos maiores compradores de mentoria. Sim. Eu não compro mais livro. Por quê? O ouro derretido tá na fala do mentor. Tá na fala da fonte.
Verdade. Tá na fala da fonte. Esse final de semana tava no Rio com um constelador gigante lá. E eu falei, mano, nem te conhecia. É bolha. É bolha. Então tem ouro derretido em tudo que é lugar para você acessar. Então, gente, contrata mentores, se torne um mentor, porque você é ouro líquido. Sim. Nossa, Jonas, eu assim como você, eu penso igual a você. A gente precisa ter mentores, pessoas que nos levem, né, que nos conduzam no processo, que facilite o nosso caminhar. Então, tanto que por isso que eu estou também com o Jonas na mentoria. Mas, para a gente se tornar um bom mentor também, a gente precisa entender como é que o processo funciona. Né? Então, assim, eu estudei muito, eu fui atrás de muitos cursos, eu fiz muitos treinamentos. E até eu falo para as pessoas, gente, hoje o que eu entrego é para facilitar realmente a vida de vocês. Porque muitas pessoas não têm esse tempo que eu tive para estudar, porque são 10 anos só estudando, só fazendo curso. Você pegar lá meu currículo, tem lá, sei lá, 1 milhão de investimento. Meu Deus do céu. Fiz muito investimento. Então, assim... Então, olha para que simples, né? Você fez 1 milhão de investimento. Eu ganho acesso desse por um valor muito mais baixo. Então, como que eu não vou contratar a tua mentoria, sabe? Exato. Como que eu não vou contratar a sua solução? Gente, quer velocidade? Tenha ótimos mentores. A ambiência muda o jogo. E daí, depois que tu entende como ela faz, tu começa a mudar o teu próprio. Exatamente. Hoje você tem mentoria de quê? Conta pra mim. Hoje eu tenho mentoria de facilitadores de solução, na verdade, para advogados. Então, tem a mentoria que é em grupo, que é com mais pessoas, que é aquela mentoria básica. Depois vai para a mentoria avançada, em que a gente forma grupos até menores. E tem a mentoria que agora eu também vou lançar o Master, em breve. Da hora. Com fé. Vai sair o Master da Fabi. Vai sair o Master da Fabi. E também a mentoria individual, porque eu mentoro pessoas que têm escritórios de advocacia também, e também empresas, porque como eu trabalho com constelação organizacional e também coaching, já me constelou? Já te constelei, então as pessoas me procuram para isso também. Que da hora. Então, eu gosto muito desse trabalho, porque foi algo que eu desenvolvi nesses anos com técnica, né? Com desenvolvimento mesmo. Eu queria dar uma dica para quem está assistindo sobre isso. Jonas, qual que é o nome da mentoria que eu monto? Se você é constelador ou do direito, primeira mentoria é uma mentoria sistêmica. Sim. Uma mentoria sistêmica individual de 6 sessões, ou já uma mentoria em grupo para valorizar a sua hora. Então, todo mundo que está assistindo aqui tem essa oportunidade. Então, gente, que você quer aprender a montar uma mentoria, compra a mentoria da Fábio, faz esse movimento, viva isso, e depois monta a sua e acelera. É muito simples. Porque se eu falasse para o Jonas de 2020, quando ele era microempreendedor individual, que em 2021 ele ia criar um movimento onde a gente ia arrecadar e doar R$1 milhão, eu jamais imaginaria. Então, a partir do momento que a gente se posiciona, e eu falo que você tem que se governar, liderar e acelerar. Governar é sobre assumir sua cadeira, assumir sua postura, assumir o seu lugar no mundo. Liderar é sobre abrir. É sobre onde tudo é mato, você abre. Você abriu tudo, onde tudo era mato no direito sistêmico. E acelerar é literalmente não olhar para tempo. Quando a gente olha para tempo, a gente estava conversando isso em dezembro. Eu lembro que a Fábio falou assim: vou começar ano que vem. Eu falei: não, começa em dezembro. Porque as pessoas, baseado no nosso calendário, elas querem começar o ano, elas querem respeitar os meses. E, o mês não existe. Ele foi criado pelo homem. Por que tu respeita uma coisa que foi criada pelo homem? Então, tudo que foi criado pelo homem pode ser reescrito por você. Então, não é uma questão de desrespeitar. É só uma questão de, muitas vezes, não obedecer à necessidade. Um grande exemplo foi que, em fevereiro, as pessoas falaram: fevereiro é um mês ruim. Cara, eu bati a meta de faturamento da minha empresa, sendo que eu tirei uma semana de férias pro carnaval. Olha só. Sendo que o mês de fevereiro tem 28 dias. Sim. Então, quando você olha para o tempo e você não, eu falo que não respeita, mas talvez tenha uma palavra mais bonita para isso. Desculpa aí que eu não sou muito avançado nesse português, gente. Mas quando você olha para o tempo e você tipo assim fala assim, tempo não é 24 horas, ele é relativo. Tempo não é uma necessidade, tempo é uma decisão. E o risco, eu repito, dignifica o sucesso. Sim. E o tempo quem vai fazer é a gente, né? Porque, assim, se eu deixar de fazer isso hoje, daqui 5 anos, onde eu vou estar? Aí eu vou reclamar que eu perdi tempo e que eu não fiz.
Então, o que eu mais vejo hoje, principalmente nesse nicho da advocacia, é isso. Muitos profissionais que estão parados, inclusive, no tempo, que não querem desenvolver, às vezes, habilidades, porque eles ficam focados aí no que aprenderam na faculdade, e aí chega lá na frente e eles falam, tive sucesso. Quantos eu vejo assim, Fabi, não estou conseguindo fazer dinheiro. Eu falei assim, mas quais são as crenças que você tem também a respeito do dinheiro? Como é que você olha para a sua advocacia? Precisa mudar. E assim, mudar agora. Não adianta mudar lá na frente. E depois você vai reclamar que passou o tempo. A mudança tem que acontecer no final desse podcast. Com certeza. Ô, Fábio, eu quero trazer um negócio que vai doer. Ai, meu Deus. Existe uma frase que eu falo, e ela não é por mim, é por ti que tá assistindo a gente. Que eu falo o seguinte. Terapeuta pobre não mexe na minha cabeça. E advogado pobre não mexe na minha empresa. Eu não falo isso por mim. Eu falo isso por ti. Porque se essa frase te ofendeu, é porque eu ativei a tua sombra. E para essa frase ela não deveria fazer sentido na tua vida. Porque tu já deveria ter saído desse corpo de dor. Então, se você não faz dinheiro hoje, é porque você nunca olhou para o dinheiro. Você só olhou para a ajuda. Então, você se posicionou geralmente como prestador de serviço e não como empresário. Você está terapeuta, você está advogado, só que na real você é um empresário. Mesmo que você ainda não montou seu CNPJ, mas se você já ter cabeça de empresário, você vai ter postura de empresário e você vai fazer os cálculos dos riscos e você vai começar a assumir esses riscos para assumir o seu lugar. E quando eu falo essa frase, a primeira vez, eu falei num curso de constelação, deu uma rebeldia muito grande nos terapeutas. Por isso. Eu falei, gente, mas é no Brasil que terapeuta tem que ser caridoso. Nos Estados Unidos, um terapeuta vai 1 vez, 2 vezes por ano para o Havaí, para o Tahiti, vai fazer terapias com os grandes mestres, fazem imersões grandiosas. É no Brasil que o terapeuta só faz aula com as vizinhas, com outro colega na mesma cidade, não pega avião, não se veste bonito, não se veste elegante. E eu fico muito feliz quando eu vejo a Fabi e nessa postura terapêutica e de advogada falando sobre dinheiro, não ocultando. Porque quando a gente vem no movimento de Brasil, que é um movimento de troca, falar sobre dinheiro com a naturalidade, com a leveza que a gente fala, é quase tipo assim, uma ofensa. Mas quanto mais a gente falar com leveza e clareza, e sempre levando que o dinheiro tem que ficar na mão dos bons, mais fácil vai ser para ti. E para finalizar essa linha de raciocínio, eu quero te fazer uma pergunta. Faz quanto tempo que tu ganha o mesmo tanto? Faz quanto tempo que tu ganha de 1.000 a 5.000? Para mim isso é o mesmo tanto, que não muda teu poder de compra, não muda muito. Faz quanto tempo que tu ganha de 5.000 a 10.000? Para mim isso é a mesma bolha financeira. Faz quanto tempo que tu ganha de 10.000 a 20.000? É a mesma bolha financeira. De 20.000 a 50 e de 50 a 100. E acontece das pessoas aparecerem para mim e falar assim, nossa, Jonas, esse mês eu fiz 300.000, o que eu faço? Eu olho para ela e falo assim, quem disse que isso é dinheiro? E eu não estou falando com desdém para isso. Sim. Mas quando ela compara com... Eu não vou trazer os nomes, mas uma aluna minha trouxe a primeira vez e disse assim, nossa, Jonas, estou ganhando igual o juiz. Daí eu falei, mas quem disse que juiz ganha dinheiro? Tu entendeu? Ele tem já um salário dele. Ele tem o salário dele e ele fica lá pela inflação inteira, pelo movimento inteiro. Ele tem uma vida boa. Sim. Só que ele não tem uma vida de grandes conquistas financeiras. E daí ela parou para analisar, respirou. E daí no outro mês ela fez 100. Por quê, gente? Concursado ganha bem? Ganha. Baseado em quem tá abaixo, não em quem tá acima. A juiz ganha bem? Ganha. Baseado em quem tá abaixo. O grande benefício deles é a estabilidade. E não o dinheiro. Então você que está nos assistindo, mesmo que você for juiz, mesmo que você for concursado, utiliza seu tempo extra para fazer mais impacto social que tu gera. Para fazer projetos maiores do que tu é. Porque assim, se tu tem a capacidade de ser um juiz, tu tem a capacidade de ser muito maior do que tu é. E eu falo assim, um juiz que está sendo apenas juiz por 10 anos é muito pouco. Eu tenho amigos juízes que são juízes há 10 anos. E tipo assim, para mim é um desserviço que tu fez com a maior habilidade que tu teve, porque tu ganhou na habilidade de 99% dos advogados. E agora tu enterra isso em 6 horas de serviço por dia. Bato, é muito maior do que isso. Eu tô impactada aqui com o Jonas hoje. Sensacional o que você está falando.
Realmente, os advogados estão nessa bolha. E, assim, sair dela às vezes é difícil. E eu estou falando, assim, de um lugar que eu já tive. Quando o Jonas fala, gente, entendam o seguinte, ele falou assim, não estou falando para ofender, eu estou falando porque, assim, ó, tem uma trajetória também. E a gente começa ali pequeno, só que a gente não pode ser pequeno o resto da vida. Esse que é o problema. Não pode se acomodar como pequeno. Exatamente. Eu um dia até falei para você, eu não nasci para ser pequena. Lembra que eu falei isso para você? Uhum. Eu falei, e eu falo isso, gente, não nasci para ser pequena. E dessa frase a gente fala assim, arrogante, gostei. Arrogante, gostei. E aí as pessoas olham e falam assim, nossa, mas que arrogante. Mas não é, gente. Se eu vim para esse mundo, eu vim para ser grande. E eu penso o seguinte, o quanto de impacto o meu trabalho, o meu servir gera em toda essa área do direito, porque se talvez eu não tivesse começado lá atrás, né, cortando mato e fazendo todo esse trabalho, como é que estaria hoje? Claro, teriam outras pessoas fazendo, mas e o impacto? Talvez não teria a velocidade que teve. Sim, e qual é o impacto que a gente gera? Então, assim, a gente está para fazer a diferença, para ser melhor do que os nossos pais foram, mas não por arrogância, porque o sistema pede isso. O nosso sistema fala... Exatamente, nosso sistema fala assim, olha, tome a vida, faça algo de bom, faça melhor do que eu, porque assim eu vou me alegrar. E quando eu vejo que eu saí desse lugar, sabe, da advogada aí tradicional, né, para uma advogada que traz autoconhecimento, desenvolvimento e que a gente vê que traz transformação, não só para a vida dos clientes, mas para uma sociedade inteira, eu falo, cara, estou seguindo a minha missão, estou fazendo o meu papel no mundo e estou deixando o meu legado. Amém. Então, eu acho que assim, é a nossa missão, deixar o nosso legado no mundo, transformar a vida das pessoas. E legado se constrói em vida. Exato. O que as pessoas às vezes esquecem. E quando eu falo sobre juiz, sobre advogado, sobre tudo, gente, vocês não têm noção. Eu sou muito bombardeado por ser autêntico assim. Só que eu me exponho e me fragilizo o suficiente. Porque se um juiz se despertou com essa fala, eu já estou feliz. Se um concursado se despertar, porque na grandiosidade que ele já foi, entendeu? Porque às vezes o sistema esfria. Entendeu? O sistema esfria o concursado, porque se ele trabalhar demais, ele é convidado a trabalhar de menos porque ele aponta o outro como pouco trabalhador. E nessa fala que a Fábio está trazendo, e hoje presidente e liderança no mundo, eu falo assim, se a gente está infeliz com algum governo, seja da sua cidade, seja do seu estado, seja da presidência, por que a gente não se candidatou? Assumimos nós os nossos palanques, a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade, as nossas cadeiras. Jonas, eu vou falar uma coisa sobre isso, até sobre segurança. Porque algo que eu recebo bastante, inclusive nas redes sociais, pessoas que me procuram e falam assim, Fabi, direito sistêmico para concursado também, porque eu trabalho no fórum, eu sou concursado, então eu já tenho estabilidade, eu não posso mudar o sistema. E eu falo assim, mas qual é o mundo que você quer mudar? Começa mudando o seu mundo. Cidade e estado. Sim, o seu mundo. Porque, assim, primeira coisa, as pessoas acreditam que, assim, eu tenho estabilidade, eu sou um funcionário público, eu não posso mudar o sistema todo. Mas eu não estou falando para você mudar o sistema, eu estou falando para você mudar o seu sistema interno. Uhum. Porque, às vezes, você sente tanta raiva de você ser um concursado que você chega no seu colega de trabalho e você trata ele mal. Você não atende as pessoas como deveria atender. Você não faz o seu trabalho do jeito que deveria. Então, a mudança não começa no sistema. A mudança começa em mim para o sistema. Porque aí eu consigo gerar uma transformação. Porque se eu consigo mudar a minha postura, os meus outros colegas começam a olhar, nossa, puxa, o Jonas mudou a forma como ele me trata. O que será que aconteceu? E aí, essa mudança vai impactar as pessoas daquele lugar. Logo, outras pessoas vão ser impactadas. Então, se você quer mudar o mundo, começa mudando o seu. Isso entra na teoria da cidade-estado, que é exatamente o que você falou. Porque, assim, a gente tem muitos bons exemplos de concursados. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que eles sofrem por eles serem bons e os outros convidam eles a não se destacar. Sim. Só que como funciona o exemplo de cidade-estado? Às vezes você está numa família que não é empreendedora e você quer empreender, mas não tem bom exemplo. Então alguém tem que decidir fazer diferente. E a partir do momento que tu faz fazer diferente, tu olha para tua família e tu fala assim, na família eu não posso trocar a família. Então tu não pode trocar teu marido porque o teu marido não é ambicioso. Tu não pode trocar tua esposa porque tua esposa não te apoia.
No concurso e no sistema é a mesma coisa. Só que o que acontece? Se tu ficar nessa postura e tu começar a convidar as pessoas ao teu redor, que tu é a média das 5 pessoas que tu convive, a vibrar nessa solução, tu começa a blindar a tua cidade-estado. E quanto maior tu blinda a tua cidade-estado, então quanto mais pessoas, por exemplo, um grande exemplo de cidade-estado é a minha mãe. Minha mãe começou no processo de constelação, eu tinha 9 anos de idade. Caraca. Dela me levava e trocava por sorvete e por geladinho. E daí eu levava, ficava nas rodas, dormindo, enchendo o saco, e depois ia tomar um sorvete. Com 12 anos já comecei a identificar, já fazia aquelas constelações nos bonequinhos, que aqueles bonequinhos não mexiam, eu pensava que os bonequinhos tinham que mexer, eu pensava que os bonequinhos tinham que mexer. E eu chegava em casa e falava, mãe, os bonequinhos não mexeram. E daí, dela foi construindo a cidade-estado da nossa família. Então, quando eu vim pro mundo, quantas horas da vida terapêutica eu já tinha. Então, quando as pessoas me ensinavam a primeira formação de constelação, eu falava, tá, mas isso aí eu já sei. Mas de onde que eu já sei isso? Mas eu falei, isso aí tá na Bíblia, só pode, porque eu sou do católico lá, acho que o padre falava, porque eu não lembrava que minha mãe levava nisso. Só que o que minha mãe fez? Ela construiu ela construiu minha irmã mais velha, e ela convidou meu pai a viver isso. Então, hoje a gente tem uma família sistêmica. Sim. Não é a melhor família do mundo? Pra mim é. Mas é a família certa pra você. Pra mim é a certa. Só que se minha mãe não tivesse ali manipulado todo mundo, mas no bom sentido, manipulado todo mundo. Sim. Então é assim que você funciona na empresa. Tu quer gerar uma melhoria? É assim que funciona lá no concurso público. Desperta outras pessoas. Tu começa a despertar aliados. Então, mas primeiro tu tem que estar comprometido 100%. Primeiro tu tem que ser a sua palavra, primeiro tu tem que ser a sua verdade, primeiro tu tem que ser congruente. Porque tu não consegue exigir carinho de alguém sem tu ser carinhoso. Tu não consegue exigir presente de alguém sem tu presentear. Tu não consegue exigir aquilo que a pessoa não espelha em ti. Porque é só exigência daí. Exatamente. Aí é uma criança mimada pedindo leite materno. Exatamente. Uau! Bom, deixa eu só terminar agora da criança mimada. Peraí, só terminar de criança mimada. E olha quanto é forte isso. Quando a gente surgiu, nós perdemos o útero da mãe. Depois nós perdemos o cordão umbilical. Depois nós perdemos o leite materno. Depois nós perdemos o nosso lar, que a gente é convidado a sair da casa dos pais. Então, como que você não quer em vida ter medo de perder? A partir do momento que tu entende que perder é natural, tu começa a assumir riscos com mais facilidade, porque perder faz parte do processo. Sim. Basta você não estar em corpo de criança e você entender que você pode calcular o risco. Então, quanto mais risco você assumir, mais dignidade e sucesso você vai ter. Uau! Gente, olha, sensacional. Realmente, Jonas, eu quero agradecer a sua presença aqui. Quero que você deixe uma mensagem final para as pessoas que vão assistir depois no Spotify, no YouTube. Deixa a sua mensagem, pessoal. Bom, minha mensagem principal é: quanto mais dinheiro você fizer, mais pessoas você pode ajudar. Então, se mobilize os bons, que os bons são a maioria. A gente acredita em um Brasil, a gente acredita em um mundo, só que todas as regras que foram escritas em vida, elas estão aqui para serem reescritas por nós. E tudo que foi escrito pelo homem pode ser reescrito por você. Quando eu digo homem, eu digo ser humano. Então, se posicione, governe e acelere. Porque a vida que tu está vivendo hoje, ela é muito pequena comparada à vida que tu merece viver, tu merece impactar. E o teu legado, ele deve ser construído em vida. E nós estamos aqui para passar uma vida melhor para as próximas gerações, para os nossos filhos. E eu quero com muito orgulho que a tua família lembre de quem tu foi, com o teu nome, com o teu sobrenome e com o impacto que tu gerou aqui e no mundo. Obrigado. Uau, Jonas. Gratidão pela sua presença. Obrigado pela oportunidade. Pessoal, agradeço por vocês estarem aqui conosco, que vocês também divulguem, passe adiante essa mensagem. Eu acredito que muitas pessoas, muitos advogados, muitos terapeutas precisam ouvir essa mensagem para que eles possam crescer. Vamos crescer juntos, tá Deixa bom? eu divulgar meu Instagram para marcar. Sim, Esqueci, gente. Me marca aí no Instagram, Jonas KZK. KZK. K de kiwi, Z de zebra, K de novo de kiwi.
Marca a gente lá e diga que você assistiu esse podcast. E o dia e a hora que você assistiu, por favor. Com certeza. Então, vejo vocês no próximo episódio e nos acompanhem aí nas redes fabiana.quezada, SB Direito Sistêmico, Sociedade Brasileira de Direito Sistêmico. E você que é advogado, está na hora de você crescer. Então, te espero na nossa próxima mentoria, tá bom?